Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meus queridos irmãos. Hoje é dia 9/1/2026, sexta-feira. Glória a Jesus. Estamos finalizando mais uma semana, primeira semana de janeiro de 2026. Glória a Jesus. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nesse dia. Queridos, somos uma família de oração diária, uma família comprada, remida pelo sangue de Jesus, como sempre expressa a nossa irmã Eliane Pinheiro, esposa do pastor Júlio, que servem a Cristo ali na igreja da Suíça. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe vossas vidas aí na Suíça, irmã Eliane, pastor Júlio. Glória a Deus, é bênção sobre bênção, Juvenal. Estamos aqui, Deus derramando bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Eduardo, o tempo todo. O tempo todo Deus sempre é bom. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor tem um pão quentinho, irmã Maria Benedita. Glória a Jesus. O Senhor está conosco, irmã Marli, até a consumação dos séculos. Elcimar Teixeira, Deus é com a sua família aí em Portugal. Glória a Deus. Irmã Juciana, estamos orando por ti, para que Deus continue te instrumentalizando nesse ano de 2026. Maria Gomes, serva de Deus, nós estamos aqui orando pelos seus filhos. O Rafael Freire, missionário de Cristo Jesus, que Deus em Cristo abençoe. O Jonatas, a sua nora Mirelle e sua neta Júlia, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos orando, irmã Zeza, estamos orando por esses jovens abençoados, seus filhos, o nosso querido Eliabe, a qual nós tivemos o privilégio de realizar o casamento. Glória a Deus, que Deus abençoe o Eliabe, a sua querida esposa. Que Deus abençoe o André. Deus abençoe sua vida, André. Deus te guarde. Que você continue sendo este jovem abençoado nas mãos do Senhor. Deus abençoe João Vitor e o Geilton, seu esposo, irmã César. Glória a Jesus. Maria José. Que Deus em Cristo abençoe sua vida. Estamos orando por ti, irmã Miriam Araújo, Miriam Miranda, Belisário. Estamos orando pelo pastor Orlando Vieira, missionário, servo de Jesus Cristo, a irmã Joelma. Estamos intercedendo por vossas vidas. Que Deus abençoe, glória a Jesus, cada um dos irmãos que estão aqui sempre conosco, a irmã Rosângela Souza, glória a Deus, o Valmor Debus, a nossa irmã Maria Alice. Hoje tem pão quentinho da padaria de Cristo para os nossos corações no canal de oração diária. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, faça parte desta família. Esta família que vai morar no céu, a família de Jesus. Nós temos aqui, meus irmãos, um pedido de oração da irmã, deixa-me ver, a irmã Vera Lúcia Miranda. Paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, bom dia. Deus abençoe sua vida, irmã Vera Lúcia. Temos mais aqui a irmã Juciana, glória a Jesus. Ela pede oração por sua vida. O nosso querido Elton Campos, professor da EBD, da Assembleia de Deus Piratininga. Deus abençoe Elton Campos, você e sua família. O pastor Hélio aí, seu pastor, meu amigo, que Deus abençoe. Nossa irmã Isabel Bandeira, que Deus em Cristo abençoe. Ela está dizendo Ebenezer. É frase marcante aqui no canal. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar um pelos outros, pelas vossas famílias, pela minha família. Continue intercedendo por minha vida, pela vida do meu filho Isaquias. Glória a Deus, do João Lucas, minha esposa Juliana. Sebastião Carlos, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Somos de Santos Dumont, em Minas Gerais. Marilene Souza está sempre aqui conosco. Leandra Monteiro, peço oração por minha vida e da minha família. Deus abençoe sua vida, irmã Leandra Monteiro. Vai compartilhando aí, irmã Leandra, com os familiares, amigos,
para que a gente aumente o número de inscritos aqui no canal. Quero orar pelo Ivanilson, meu primo, a minha prima Leda, lá no Espírito Santo, para que Deus continue abençoando. Gracinha, Luci, Arlécio, que Deus em Cristo abençoe vossas vidas, em nome de Jesus. Meu irmãozinho, Deus te abençoe. Deus abençoe seu comércio. Deus abençoe a Neide, minha cunhada, a Bela, minha sobrinha. Que Deus em Cristo abençoe em nome do Senhor dos Exércitos. Deus abençoe o pastor Elifelete Domingos, em Portugal. O pastor Elifelete, presidente do Ministério Rocha Eterna. Que Deus continue te instrumentalizar, pastor, de uma forma magistral. Que Deus venha te usar de forma exponencial e que esse ministério cresça cada vez mais. Deus abençoe o pastor Samuel Teles, que está sempre nos acompanhando aqui as nossas orações diárias. O pastor, que Deus em Cristo abençoe o pastor Kleberson, está sempre conosco também, pastor Kleberson, pastor Adílio. Que Deus em Cristo abençoe também o pastor Edson. Pastor Edson, Deus abençoe. Que esse ano seja um ano de vitória. Que Deus te abençoe poderosamente. Pastor Márlio ali em Cartacho. Que Deus te use, pastor Márlio, de forma gloriosa. Pastor Jefferson Trindade em Rondônia. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. O Oséias Santos. O Henderson. Que Deus em Cristo abençoe. O nosso irmão Miro Max. Miro Max, nós não esquecemos de você, Miros. Deus abençoe você, a irmã Cristiane, sua esposa. Em nome de Jesus. Que Deus em Cristo também, irmão, abençoe o nosso irmão Leonardo. Leonardo Oliveira. Leonardo Oliveira, Deus é contigo. Que todos os projetos na vida do seu pai e toda a sua família sejam concretizados. Glei Max. Não esquecemos de ti também, meu companheiro. Irmã Aniceia, Deus te abençoe, irmã Aniceia. Presbítero João. Irmã, glória a Deus. Gildete, Caio, Deus abençoe. Neudeci Brito, Gilgleice, Hugo, Rebeca. Glória a Deus. Odiel, irmã Maria Soraya, Deus abençoe vossas vidas. Irmã Lindinalva, está sempre aqui conosco. Vamos orar, meus irmãos, nesse instante. Deus amado de Israel, estamos aqui na tua presença, Senhor. Que o Senhor continue sustentando este canal. Aquele que começou a boa obra, irmã Isabel Bandeira. Glória a Jesus, irmã Eliane Pinheiro. Ele vai aperfeiçoando, irmã Ivone de Itaquaquecetuba, irmã Ivone aí da França, até o dia de Jesus Cristo. Foi Deus que abriu essa porta para a pregação do Evangelho. Foi o Senhor que abriu essa porta para que vidas sejam restauradas. Receba a restauração de Deus na tua casa. Que a bênção de Deus chegue na casa da Camila aí em Portugal. Você que está me ouvindo em Portugal, Deus é contigo. Deus é com o pastor Deci aí em Portugal. Deus, glória a Deus, é com a irmã Clarice em Portugal. Aleluia, eu creio no Deus, pastor Elifelete, que continua curando, pastor Júlio. O Senhor continua curando, salvando, libertando, operando milagres e maravilhas, operando Deus, quem impedirá. Irmã Marli, Maria Benedita, operando Deus, quem impedirá. Que nesse ano de 2026 a mão do Todo-Poderoso possa nos alcançar, aleluia, com seu poder glorioso, transformando cenários, vida, mudança. Nós oramos pela nação brasileira, por nossa casa. Às vezes o adversário, ele quer cirandar, o adversário quer desconstruir os valores, o adversário quer colocar um medo. Atenção, mas nós estamos em Cristo, a rocha inabalável, Felipe Guimarães. Cristo é a nossa rocha inabalável, louvado seja o nome do Senhor. E nele nós estamos, aleluia, convictos da nossa vitória. Estamos
convictos da nossa vitória, Roberto Gomes. Estamos convictos da nossa vitória, Juvenal Gonçalves, Arnaldo, Gislane. Nós estamos convictos da nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, Eduardo Maia, nesse ano de 2026. Que a mão esteja estendida sobre a sua casa. Que o Senhor possa abençoar a igreja a qual você está congregando. Que Deus abençoe. Glória ao nome de Jesus, ao pastor Edivaldo. Abençoe o pastor Edson, pastor Kleberson, pastor Hélio, ao pastor Eliezer, ao pastor Elias, pastor Luciano. Que a mão de Deus esteja estendida sobre o pastor Jefferson. Deus vai realizando agora milagres, prodígios, maravilha. Aleluia. Levanta, Senhor, este homem, esta mulher que está à frente da tua obra, que o Senhor possa levantar líderes fiéis à tua obra, leais à tua casa, que o teu nome venha a ser glorificado, que o Senhor possa trazer um grande avivamento aqui no Brasil, que o Senhor possa trazer um grande avivamento aí em Portugal, aleluia, que o Senhor possa trazer um grande avivamento na Suíça, na França, Senhor, na Bélgica, lá, Senhor, na África. Levanta líderes compromissados com a tua lei, com a tua palavra, com o teu nome, com a tua causa. Estamos vivendo uma época, Senhor, de arrefecimento espiritual, uma época em que o adversário está tentando desconstruir, manchar ministério, que pessoas estão sendo, Senhor, desmotivadas a continuar trabalhando para o Senhor Jesus. Mas eu peço, Senhor, aviva o meu coração, aviva o coração do Isaquias, meu filho, da minha esposa Juliana e meu filho João Lucas. Aviva o meu coração, que nada possa, Senhor, tirar o meu olhar da cruz, do teu nome. Quantos milagres o Senhor já tem proporcionado na minha vida. Eu creio num Deus de milagre, que fará milagre na vida dos ouvintes. Ei, receba o teu milagre hoje na tua casa. Receba a presença do Espírito Santo aí na tua vida. Deus está transformando o teu lar, a tua casa, em nome do Senhor dos Exércitos. Cada nome citado aqui, Senhor, com as suas necessidades físicas e espirituais, eu estou orando e crendo que o Senhor está trabalhando nesse ano de 2026 na saúde. O Senhor está trabalhando na área financeira. O Senhor está trabalhando na porta de emprego, no casamento, restaurando, colocando a paz neste lar, ressuscitando ministérios, renovando vidas. Glória ao teu nome, Deus glorioso, aonde esta mensagem, aonde alguém compartilhar, alguém que está passando agora e ouvindo, Deus, esta ministração, esta oração, que o Senhor possa mudar. Haverá mudança, filho, haverá mudança, serva de Deus, haverá transformação. Olha o Deus curando aí a tua saúde, olha Deus restaurando aí o teu coração, olha Deus mudando o cenário. Creia. Não desista de lutar, continue lutando, e enquanto você luta, Deus vai te dando saúde. Enquanto você ora, Deus vai te dando saúde. Enquanto você prega, Deus vai te dando saúde. Enquanto você ensina, Deus vai te dando saúde. Enquanto você está com a mão no arado, não faltará nada. Deus, Ele vai providenciar a porta, o milagre, a casa, a vida financeira. Deus vai dar vitória em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, nós iremos hoje ler uma passagem bíblica em 2 Timóteo capítulo 4. Queridos irmãos, estaremos lendo e meditando nessa palavra que o Senhor colocou no meu coração de forma expositiva, versículo por versículo, pedindo a interpretação do Espírito Santo, e com certeza Ele vai falar contigo. Olha o que o texto está falando, meus irmãos. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no seu reino. Queridos irmãos,
Essa expressão conjuro-te se refere a um apelo solene, um pedido urgente, uma ordem dada sobre um juramento. No contexto, aqui, meus queridos irmãos, é algo que o apóstolo está implorando. Ele roga com insistência, há um pedido feito com extrema seriedade e autoridade. É como se Paulo está dizendo, olha, você é uma testemunha. Significa a expressão de urgência, há uma exortação. E essas testemunhas que está vendo aquele que está fazendo a obra é o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. Há uma responsabilidade diante do grande juiz. Paulo usa essa expressão para lembrar Timóteo de sua missão. Qual é a sua missão, irmão? Qual é a sua missão, irmã? A nossa missão aqui na terra, nós precisamos saber, todos nós temos uma missão aqui na terra. A missão de pregar não é algo opcional, mas é um dever pelo qual nós prestaremos contas diante de Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos. Então Paulo está dizendo, conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, diante dessas duas testemunhas. Precisa maior testemunha do que Deus e Cristo? Que está te vendo? Que está acreditando no meu ministério e no seu ministério? E ele está dizendo, Paulo, que esse Cristo há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda no reino. Versículo 2, olha a expressão bíblica, que pregues a palavra, insta, a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e com doutrina. Glória a Deus. A expressão pregar a palavra, a tempo e fora de tempo, tem a origem no texto bíblico. Refere-se à urgência e constância na proclamação do Evangelho. Há uma urgência para nós pregarmos o Evangelho. Quantas pessoas estão morrendo? O diabo tem ceifado vidas. Quando chega o final do ano, principalmente na virada do ano, o inimigo tem ceifado vidas nos acidentes, nos hospitais. Pessoas morrem de bala perdida. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir. Então Paulo está dizendo, pregues a palavra a tempo. Quando a Bíblia diz que nós temos que pregar a tempo, é pregar oportunamente. Significa pregar quando as circunstâncias são favoráveis. Quando há um público. Quando nós estamos sendo receptivos. Quando há uma oportunidade clara, conveniente para falar. Pregar no tempo é pregar na igreja. Né? É pregar quando a gente é convidado para pregar num congresso ou num culto ao ar livre. Quando há uma organização, quando há uma programação antecipada. Agora, pregar fora de tempo é inoportunamente. O que é isso, pastor? Significa continuar a mensagem mesmo quando o momento parece desfavorável. Ou seja, quando não existe até ouvintes ali para te ouvir. Ou até mesmo quando existe 1, 2, 3 pessoas. Porque às vezes a gente é um gigante para pregar quando nós temos público para nos ouvir. Jesus nos ensina a respeito disso. Ele deixou toda a multidão e atravessou o lago. E foi para o outro lado pregar para um homem só. Que estava moribundo, perto do sepulcro. Com a vida totalmente atribulada. A Bíblia chama ele do gadareno. Estava possesso. Jesus foi lá transformar a vida daquele homem. Olha o amor de Cristo.
Jesus pregou para uma mulher e fez daquela mulher uma ganhadora, uma missionária que ganhou outras, que gerou vidas através dela. Fora de tempo, as pessoas estão, às vezes, indiferentes. Isso é pregar fora de tempo, indiferentes à verdade. Quando você não é popular, você é impopular. Jesus estava pregando o sermão e a multidão começou a sair, porque parecia que aquele sermão era confrontador, mensagem que nós chamamos, no termo coloquial, mensagem dura, discurso, parecia um discurso que vinha como uma pedra no coração, como uma espada de dois gumes, que na verdade vinha de encontro ao que as pessoas estavam fazendo, porque as pessoas querem ouvir mensagens que floridas, mensagens que massageiam o ego, mensagens que na verdade são boas aos ouvidos. Isso é pregar fora de tempo. Precisamos ter prontidão constante, irmãos, para fazer a obra. O cristão deve estar sempre preparado para compartilhar a fé, aproveitando as oportunidades existentes ou criando novas oportunidades, independente das dificuldades externas. Deus vai abrir um caminho em meio às dificuldades que nós enfrentamos. Isso é a urgência do Evangelho. Olha que o texto prossegue no versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo, olha o texto bíblico, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Olha a expressão bíblica, irmãos. Olha a expressão bíblica. Que não sofrerão a sã doutrina. Não sofrerão a sã doutrina. O termo sofrer aqui é usado no sentido de suportar ou tolerar. Paulo alerta que chegaria um tempo em que as pessoas não teriam mais paciência. Escute isso aqui, irmãos. Ou disposição para ouvir os ensinamentos teológicos, bíblicos, as doutrinas bíblicas. As pessoas não têm mais paciência de aprender, de ouvir a palavra, a verdadeira palavra. Culto de ensino, às vezes, é vazio. Tem Pedro, Tiago e João, mas culto que dizem que as pessoas vão ser abençoadas. E às vezes não é Deus que está falando, são os líderes que estão dizendo. As pessoas querem as benesses do Evangelho e não a cruz. A verdadeira doutrina que salva e que sara a alma do homem. As pessoas não querem ouvir mais. Culto de doutrina, culto da palavra. É mais fácil encher quando há um entretenimento. Ouvir os ensinamentos corretos, a sã doutrina, muitas vezes confronta. O pecado exige mudança. O pecado que a pessoa comete exige comportamento, decisões. Olha o texto prosseguindo: comichão nos ouvidos ou coceira é uma metáfora para uma curiosidade insaciável por novidades. As pessoas estão insaciáveis por novidades. Mensagem que apenas agradem o seu ego, o desejo de entretenimento, em vez da mensagem que desafia, mensagem que edifica, que buscam, na verdade, a pessoa sentir, aleluia, o desejo de não praticar os seus próprios desejos. O ouvinte passa a escolher o pregador. Hoje as pessoas estão escolhendo o pregador que quer ouvir, a mensagem que quer ouvir. E às vezes ela nem frequenta uma igreja. Eles são chamados de desigrejados. Ele acha que não deve estar
que não deve estar na igreja. Então, se ele não está na igreja, ele não está inserido no corpo. Se ele não está inserido no corpo, ele está mutilado. Se ele está mutilado, ele não tem vida. É um corpo fora, é partes do corpo, distante do corpo. E se ele permanecer assim, aquela parte do corpo vai ser morta, não terá vida. Aí o texto prossegue: amontarão para si doutores. O que é isso? Abandono da verdade, rejeição ao evangelho, para ouvir fábulas, mitos, ensinos sem base bíblica, que são atraentes, mas são vazios. Meus queridos irmãos, que Deus nos guarde. Olha o que o versículo 4 diz: desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Versículo 5 eu finalizo: mas tu, essa mensagem é para mim, para você que está me ouvindo, você que está aí na sua casa ouvindo essa mensagem, é para mim e para você. Mas tu, mas eu, pastor Odaí, você que está ouvindo, que é pastor, líder de igreja, você que é dirigente do ciclo de oração, você que é membro, que faz parte da igreja, mas tu ser sóbrio. Seja equilibrado, tenha as suas faculdades mentais bem equilibradas. Ser sóbrio em tudo, ser vigilante em tudo, ser criterioso em tudo, ser sábio em tudo, seja equilibrado em tudo. Sofre as aflições, porque aquele que colocou a mão no arado não pode voltar para trás. Temos aflições, Jesus não nos enganou em relação a isso. Não disse que seria só momentos favoráveis, mas momentos de choro, angústia, tristeza, afronta. São os inimigos da cruz que Paulo ele ensina. Se eu não estou equivocado, no livro de Coríntios, sofre as aflições, faz a obra, não deixa de fazer a obra, não pare, não retroceda, faça a obra, continue orando, continue pregando, ensinando, testemunhando das grandezas de Deus. Vai para a feira, vai para os becos, valados, anuncie o evangelho, faça a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério, cumpre o teu ministério. Para cada um Deus deu um tipo de talento. A um Deus deu 1 talento, outro 5 talentos, 2 talentos. Qual foi o talento que Deus te deu? Aonde Deus te chamou? Aonde Deus te vocacionou? Então cumpre, realize. Faça como Paulo, combata o bom combate por amor à causa e o nome de Cristo Jesus. Eu não sei como você se encontra nesse momento ao ouvir a mensagem. Eu sei que Deus está edificando a sua vida. Alguns Deus está exortando, alguns Deus está edificando, outros Deus está consolando. É o tríplice, é o tripé da mensagem de Deus. Ela exorta, consola e edifica. Ela não volta vazia, porque não é mensagem minha. A mensagem é de Deus. A palavra não muda, a palavra é apta para discernir. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. A palavra de Deus não jogamos fora, ela é ouro. Ela é martelo que esmiuça a penha. Ela é espada de 2 gumes. Enquanto eu prego aqui, Deus está falando com você, está falando comigo também. Nós estamos vivendo esse tempo, mas vamos com urgência pregar a palavra. Há tempo
e a fora de tempo. Se tiver um na igreja, se tiver dois orando, ore. Se tiver só um te ouvindo, pregue como se fosse a última mensagem. Se tiver um te ouvindo para você cantar, cante. Se não tiver ninguém, os céus estão abertos para ouvir a tua oração, a tua pregação, a tua insistência. E o nome do Senhor continuará sendo edificado. Deus abençoe sua vida. Levante as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.